condensado. Nossa. Tá bom. Vocês vão ver que assim, muita coisa que a gente faz aqui não vai leite condensado. Primeiro porque a confeitaria, o berço da confeitaria é a França e lá não se utiliza, né? A gente tem muito costume de utilizar aqui no Brasil e agora está sendo bastante difundido lá fora também, mas não é um ingrediente usual. A gente tem algumas versões com leite condensado que são versões abrasileiradas, digamos assim. É uma delícia, realmente, mas não é o creme pâtissier tradicional. Então a gente vai aqui fazer o tradicional. Quando vocês virem outra receita na internet, vocês podem escolher a que mais agrada a vocês, tá? Tem várias. Primeira coisa, vamos entender os ingredientes. Eu vou utilizar aqui um líquido, que no caso é o leite, tá? Pra dar consistência e o sabor que eu quero, é um leite integral, pode ser também o leite desnatado, não tem problema. Posso usar um leite vegetal também, que não tem problema, tá? Eu tenho 2 agentes espessantes, ou seja, 2 ingredientes que vão dar textura pro meu creme. O primeiro deles, o amido de milho, que eu não recomendo trocar pela farinha, porque o amido ele dá uma textura e um sabor mais interessante do que a farinha, tá? A farinha também dá textura, ela vai engrossar, mas não vai ficar um creme tão liso e tão homogêneo quanto o amido, tá? E as gemas de ovo, que é o que dá a coloração, enfim, é o que dá a característica do nosso creme de confeiteiro. Além disso, a gente vai utilizar açúcar, manteiga, e a manteiga, eu nem lembro como é que fala na receita, licença, fala pra todo mundo. Ele põe no final. A manteiga a gente coloca no final, essa manteiga ela vai entrar para deixar ele mais brilhoso e um pouco mais aveludado na textura do paladar, tá? E aí a gente utiliza a baunilha. 4 praças vão utilizar a fava e 2 praças vão utilizar o extrato caseiro, que é o que a gente faz aqui da baunilha. Para quem não conhece, a fava é esse... Ah, não, tem 3. Ô, Carol, você pegou uma fava a mais? Você pegou uma a mais? Não. Tinha 3 aqui? Não, acho que a Suzana colocou essa aqui. Ah, perfeito. Não, é porque só tinham 2 aqui. Então tudo bem, todo mundo vai usar a fava. Essa daqui é a fava, ela nasce de uma orquídea, é bem rara, por isso que ela é bem cara, tá? Geralmente uma fava dessa aqui vai custar uns 20, 30 reais, dependendo do local. A gente tem uma fava brasileira que ainda não está sendo muito distribuída, mas existe um ingrediente brasileiro. Eu acho que, se não me engano, é da região norte ou nordeste do Brasil. Também é bem interessante, mas por tudo talvez a gente tenha mais ouvido falar sobre ela. Vocês vão usar meia fava cada bancada, tá? Tem uma aqui que já tá cortada, o restante pode dividir esse dos potinhos. Esse extrato que a gente está utilizando aqui, ele é um extrato feito, que ele é composto de uma bebida alcoólica, geralmente pode ser vodka, cachaça, alguma bebida neutra. E as favas de baunilha abertas, porque vocês vão abrir ela e tirar a sementinha que tá dentro. E aí junto com a casca também a gente põe aqui. O ideal é pelo menos 3 meses fechado, sem mexer, sem fazer nada, para começar a utilizar. Para cada 200 ml de bebida, eu uso 2 favas. E aí o legal é que eu posso ir repondo. Posso pôr mais bebida, mais fava. Mais casca de fava, por exemplo, se eu usei o que tá dentro, eu ponho só a casquinha aqui e também posso utilizar, tá? E aí isso daqui tem um sabor muito mais interessante do que aquela da Flashman que a gente compra pequenininha de pacote, tá? Não tem, eu só tenho Flashman? Não tem problema, tá? Utiliza. Se você conseguir encontrar a essência de baunilha, que é uma transparente, melhor, tá? Do que aquela que a gente usa, que é marronzinha, porque aquilo lá é totalmente sintético. A essência ela ainda é um pouquinho mais interessante do sabor. Mas não tem problema, dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Então aqui a gente tem a nossa essência. Para começar, a gente vai colocar na panela o leite e o açúcar. Eles vão ferver para dissolver esse açúcar. Vou deixar desligado por enquanto, só para eu mostrar para vocês agora o outro passo. Numa tigela, a gente vai pegar o nosso amido junto com as gemas. Aí a gente tava falando sobre o gosto, né, de ovo, etc. O ideal é a gente, então, tirar a pelinha da gema. Eu posso passar por uma peneira ou eu posso retirar ela com a mão. Eu puxo, ó, e aí o que sai aqui é a pelinha. Vocês vão ver que eu utilizo bastante a mão, gente, para as coisas. Mas eu gosto, eu tenho essa percepção de sentir o alimento, tá? Pra quem não estiver habituado, pra quem achar interessante, não tem problema. Eu vou acabar lavando. Obrigada. Pronto. Ó, tem mais uma aqui. Assim a gente evita
aquele cheiro excessivo de gemas. Aquela parte branquinha também. Foi. E aí eu venho aqui e misturo as minhas gemas com o amido. E aí você pesou as gemas inteiras? Inteiras, mas não tem muita diferença a questão da pele. Eu vou ligar agora o meu fogo, eu vou deixar o meu leite ferver mesmo, enquanto isso eu vou aqui misturando. O ideal para fazer o creme é eu ter um fouet, que é esse instrumento aqui, ou conhecido também como batedor de arame. Porque o creme ele pode empelotar, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso e o fouet ajuda. Caso o meu creme empelote, eu posso passar ele por um mixer, por um liquidificador, por uma peneira, tá? Mas aí é um trabalho a mais e você pode acabar perdendo o creme. Então o ideal é você já fazer desde o começo o processo certinho, para que você não corra o risco, tá, de perder. Então aqui, ó, vou fazer uma gemadinha com o meu amido para dissolver bem o meu amido com a minha gema. Outra coisa, se eu for usar a fava, que é o caso de vocês, abre a fava, raspa a fava dentro, joga aqui dentro as sementinhas junto com a casca, deixa ferver. Aí eu tiro a casca e faço o processo normalmente. Com a essência, a gente coloca no final, porque se ferver a essência, ela vai evaporar o sabor dela. Isso serve também para aquela que é artificial, tá? Então, se eu fervo, ela perde o sabor, porque o calor ele entra em contato com o álcool, né, e vaporiza. Então, aqui eu já sei que não tem nenhuma pelotinha, já tá tudo misturado. Meu leite está começando a ferver. Vou cobrar royalties, hein? Ó, ferveu. O que que eu faço? Eu vou tirar ele daqui. E eu vou fazer um processo chamado temperagem. Eu vou igualar a temperatura dos meus ingredientes. Porque se eu jogar esse ovo aqui dentro direto na panela, vai virar uma gemada. Então, o que que eu faço? Eu pego um pouco desse leite. E vou começar a diluir a minha gemada. Pra quem tiver um coleguinha do lado, o coleguinha pode ir despejando e você vai mexendo, tá? Pode, se você quiser, obrigada. Só ponham devagar para não dar um choque térmico muito alto no creme. Pode começar. Se não tiver ninguém, faz que nem eu fiz. Põe um pouquinho, mexe, põe mais um pouquinho, mexe, não tem problema. Pode qualquer coisa. Tá bom, acho que não vai começar a espirrar. Ó, diluí bem o meu creme. Volto ele pra panela. E aí agora no fogo baixo, eu tinha deixado o fogo alto para poder acelerar, né, o processo de ferver o leite. Agora no fogo baixo, eu vou mexer até ele engrossar. É a consistência de mingau, é mingau de maisena isso aqui que a gente tá fazendo, né? Só que com a gema e outros ingredientes. E aí a dica importante é, eu vou pôr esse creme num pote e eu vou cobrir ele com filme plástico em contato com o creme, para ele não criar nata, tá? Porque senão ele cria aquela película de nata e na hora de misturar o creme ele fica cheio de pelotinha. Então para ter um creme mais liso e homogêneo a gente faz isso. Tem uma outra coisa também bem legal, que é pra rechear e cobrir bolo, que é fazer o creme pâtissier, deixo gelar. Aí eu bato o chantilly e depois eu bato um pouquinho esse chantilly junto com o meu creme na batedeira, fica um creme leve, fica um creme um pouco mais adocicado e ele fica com estrutura, então eu consigo usar pra rechear e cobrir bolo. Fica bem legal, tá? Aí aqui é mexendo sem parar, tá, gente? Fogo baixo, né? Fogo baixo. Se eu acelerar muito o fogo, ele vai acabar queimando embaixo e vai ficar também cheio de pelotinha. Não dá pra ter pressa pra fazer doce, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar com o tempo bem certinho. Ele faz uma espuminha por causa do leite, mas não tem problema. Ó, eu já consigo perceber que ele tá mais denso, tá? Virou um mingauzão. Eu ainda vou cozinhar mais um pouco
Para ele não correr risco de ficar com gosto de maisena nem de ovo cru. Por causa do motor da geladeira. Isso aqui é uma geladeira embaixo, então tem um motor do outro lado e fica vibrando. Ó, meu creme é um creme firme, porém, né, não grosso. Conforme ele esfria, ele vai endurecer mais, então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí agora eu venho com a minha essência de baunilha, nesse caso aqui o extrato. Quase. Eu vou colocar aqui cerca de uma colherzinha de chá desse extrato. E a minha manteiga. Quem for fazer o de chocolate, vai acrescentar o chocolate nesse momento, tá? Que o calor do creme vai fazer o chocolate derreter. Então é só picar o chocolate grosseiramente. Junto com a manteiga. Esse é o creme do sonho. Esse que eu ia falar. Esse é o creme do sonho, tá? E os cremes das tortinhas que a gente faz. A gente vai agora, vocês vão fazer esse creme. O creme tem que esfriar. Aí a gente vai assar a nossa torta, a torta tem que esfriar, aí a gente faz a geleia de brilho e depois monta tudo. Tem que estar tudo frio pra gente poder montar, tá? O bom é que é rapidinho pra esfriar, então não tem problema. Quando vocês forem guardar esse creme, guardem ele numa travessa maior, porque quanto mais fino tiver a camada, mais rápido ele gela na geladeira. Se a gente pôr dentro de um potinho pequeno, vai demorar muito, tá? Então podem colocar numa travessinha maior, certo? Então, ó, creme lisinho, tá? Aromático. Não é um creme tão doce quanto o que a gente está acostumado do sonho da padaria, porque muitas vezes eles usam pré-mistura, que é um creme já pronto, e aquilo é extremamente doce e artificial. Mas é um creme muito gostoso assim mesmo, tá? E aí aqui eu também poderia colocar doce de leite, a raspa do limão siciliano, poderia colocar uma canela, cravo. Posso brincar, tá? Colocar geleia de frutas, posso colocar frutas picadas e assim por diante, tá? Desde bolo até docinho, tortinha, dá pra vocês utilizarem esse creme, tá? Vamos então fazer o nosso mise en place, para vocês poderem fazer o creme de vocês. Lembrem que as praças pares são creme de chocolate.